Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para comentar e apresentar para vocês mais um livro, um bom livro, e no que a gente chamou de Sextou com Livro, né, desse canal. É uma playlist que eu fiz, né, que é desde o início, para dar dicas de livro, dicas de leitura para as pessoas. Espero que vocês gostem demais desse livro. Um livro muito interessante e tem um nome que é até um pouco chocante. Quando eu vi o nome, eu ganhei esse livro do meu irmão Marden, né, lá de Brasília. O nome do livro chama Beija-me Onde o Sol Não Alcança. A autora é Mari Del Priore, a historiadora, escritora já famosa, né? Várias pessoas já conhecem Mari Del Priore. Então o nome é muito estranho, você pode achar que é alguma pornonovela ou coisa parecida, mas não tem nada a ver, né? É um romance histórico, na verdade, muito bacana, muito bem escrito. Então quem é Mari Del Priore, para quem não conhece, né? Tem uma foto dela aí, mas assim, em poucas linhas, né? Pegar aqui da orelha do livro que fica uma coisa mais didática. Quem é Mari Del Priore? É ex-professora de História da USP e da PUC do Rio. E pós-doutoranda na École de Haute Études, perdoando as pronúncias aí, mas é em Paris, né? Já publicou mais de 40 livros e é vencedora de vários prêmios literários nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Jabuti, que ela ganhou 3 vezes já. Veja bem, né? Entre outros. Foi colunista do jornal Estado de São Paulo por 10 anos. É sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, do PEN Clube do Brasil, da Real Academia de la História da Espanha, da Academia Portuguesa de História e da Academia Carioca de Letras. Então nós estamos bem acompanhados, né, nesse livro. Então esse livro é um romance muito bacana, gente, passado aí no século XIX, né, na segunda metade até um comecinho do século XX. Então você vê que, como é um romance histórico, você aprende bastante da história do Brasil, né? Onde ele se passa normalmente é um pouquinho em Paris, um pouquinho na Rússia, mas é principalmente no Brasil, né? O Brasil é imperial, então a gente aprende muito, né? Então percorreu nesse período alguns fatos marcantes da história nacional, como por exemplo a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e a República, né? A Guerra do Paraguai passa muito pouco nesse livro, mas as questões escravagistas, né, da proclamação da República também, estão bem marcantes nesse livro, né? Então esse livro é uma história, um trio amoroso, né, um triângulo amoroso, que se passa entre um conde russo, que é o Maurice Haritov, uma herdeira do Barão de Café do Vale do Paraíba, né, que é a Nicota Breves, e uma escrava, né, filha de escrava, que é a Regina Angelorum, ou Angeloro, não sei como é a pronúncia, mas é por aí. Então o drama entre esses 3 personagens, ele é escrito em forma de cartas, né? Então cada um escreve uma carta, uma parte, né? Cada um deles escreve, né? E tem um jornalista também do jornal de Piraí, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Bastante interessante a forma como ela escreve, né? Eu achei muito bacana. Depois no final vou fazer uma crítica, porque senão não seria eu, né, a apresentar esse livro para vocês. Antes, porém, eu gostaria de citar 3 partes assim que eu peguei, umas inclusive que eu achei bastante poéticas e outras bastante verdadeiras, sobre a questão da escravatura no Brasil, que permanece até hoje, a gente sabe, né? Então, uma primeira parte que eu queria colocar para vocês, que eu achei interessante, é uma coisa bem humana e eu achei poética desse livro, que diz assim, uma das cartas, né, aqui dentro, ele diz assim, ó: só os homens sofrem do que são, e nada parece tranquilizá-los. Não veem que, ao fim de tudo, cada nascer ou pôr do sol é um espetáculo mais impressionante do que a mais brilhante ópera. Que nenhum espetáculo social se aproxima daqueles que a natureza inventa todo dia. Apesar de termos um dia nublado hoje aqui no litoral norte da Bahia, mas a beleza da natureza confirma essa frase que eu acabei de ler para vocês, extraída desse livro. E eu vou ler outro pedacinho aqui que eu achei fantástico, é uma carta que o Maurice Haritov, que é o barão, né, russo, que vem para cá e se casa com a Nicota, e depois tem um caso e vira companheiro da Regina, né, da escrava, que é o decorrer do livro, do romance, que eu não vou contar aqui para não perder a graça, mas no meio do caminho ele faz uma carta para um advogado amigo dele no Rio de Janeiro, né, o Maurício,
e que retrata muito bem, assim, nas entrelinhas e nesse parágrafo principalmente, o que vem a ser a escravidão, né, negra nesse nosso país, e que perdura até hoje, a gente sabe disso, né? Olha o que está colocado aqui, olha o que ele disse, escrevendo para o amigo, né, advogado, que é totalmente retrógrado, né, escravagista, esse pessoal com pensamento ainda que perdura até hoje, infelizmente, nesse país. Ele diz assim, ó: teu cavalo de batalha é a origem da pobre Regina, Regina a negra, né? Mas não se deve remexer muito nos ancestrais em um país onde existiu a escravidão. Após 25 anos de permanência no Brasil, todo brasileiro me confessou em particular que ele sim era branco, mas seus vizinhos eram duvidosos. Todos usaram as mesmas expressões, de modo que não fiquei sabendo se todos são brancos ou negros. Somente um me afirmou não ser branco, José do Patrocínio, o grande abolicionista José do Patrocínio, que tem registro na nossa história. Isso é para mostrar, gente, um pouquinho, né, para a gente refletir, com base nesse livro, de que apesar de ter um bocado de gente que acha que não é negro, né, acha que é branco nesse país, mas se for pesquisar a sua história, não tem praticamente um que não seja, que não tem o DNA, né, ou seja, o genótipo, né, negro nesse país. Não tem, né, não tem nenhum, nem muito menos eu, né? Muito bem. E para fechar esse breve comentário e fazer uma críticazinha daqui a pouco, eu queria ler uma última parte que tem lá, que é também escrita pelo Maurício, né? O Maurício, que é o conde russo, né, que veio para cá e que se casou e tal, e tem é um personagem centro também deste belo romance. Ele diz assim, ó: a inteligência tem um instinto da verdade, a consciência um instinto da justiça, o coração, enfim, um instinto do amor. Achei também bonita essa frase, né, que eu reproduzo aqui para vocês. Muito bem, qual a crítica que eu faço a esse livro? Eu faço a crítica aqui, gente, e olha, você criticar um livro desse é difícil, né? Mas eu me dou esse direito, esse luxo, porque eu leio tanto livro que eu acho que eu tenho direito, né? Veja bem, eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas depois eu vou dedicar um vídeo apenas sobre isso, né? Rapaz, você colocar citações durante o livro, certo? Com um númerozinho lá, para você ir atrás no final para ver de que se trata, e às vezes são coisas fundamentais, é um erro crasso de qualquer pessoa que escreve qualquer livro no mundo, não é do Brasil não. Então, por exemplo, a Mari Del Priore, ela escreveu esse livro tão bacana e ela colocou 51 citações. Então, em vez dela pegar essas citações, fazer um resuminho que explica bem algumas partes fundamentais durante o livro, em vez dela botar o númerozinho lá para a pessoa e lá no final ver o que é, porque você faz isso 51 vezes num livro que tem 300 páginas, é um pouco cansativo. Eu não sei se vocês concordam comigo, para mim é chato pra dedéu. Então você devia colocar no pé da página o que você colocou lá nas 51 vezes para a pessoa ir lá ver, não é verdade? Você toda a vida que lê. Então, às vezes, por exemplo, como esse livro aqui, eu só fui algumas vezes dessas 51. Eu não fui 51 vezes lá, não. Eu fui umas 10, 15, quando eu não conseguia entender mesmo. Aquele númerozinho que estava lá e explicava uma coisa que era fundamental para a compreensão do livro, eu ia. Fora isso, eu não ia, não. Eu acho que eu não sou o único que faz isso, não. Eu desconfio, né? Como diria João Guimarães Rosa. Muito bem, gente, obrigado por terem vindo até aqui nesse vídeo comigo, vídeo curto, nós não chegamos nem a 10 minutos, né, e é o objetivo do canal também é esse. Fiquem em paz, por favor, curtam o vídeo, comentem o que desejarem, se inscrevam no canal, coloquem o sininho para receber as notificações. Forte abraço.